Olá, essa é a nossa segunda aula do curso de Fundamentos de Matemática da Computação. Então, vamos aqui continuar o nosso estudo de Introdução à Lógica. Na aula passada, vimos os conectivos, né? Conectivos lógicos, o e, o ou, a implicação e a negação. E trabalhamos com sentença e usando os conectivos para obter novas sentenças. E o que era importante lá é que essas novas sentenças obtidas anteriores, o valor verdade dela, era sempre possível obter o valor verdade através das sentenças que a constituíam. E lá trabalhamos bastante com a noção de tabela verdade. E também trabalhamos um pouco com a noção de tautologia. O que vamos fazer agora é ampliar um pouco a nossa linguagem, né? Para poder falar de, em certo sentido, construir fórmulas um pouco mais complexas. Então, vamos ainda usar aqueles conectivos, né, que vimos nas aulas passadas. Podemos também trabalhar com sentenças, mas vamos introduzir novas ferramentas para poder obter coisas mais interessantes, né? Então, a ideia geral dessa aula aqui é falar sobre quantificadores, né? Então, vamos falar sobre quantificadores e, naturalmente, vamos falar um pouco de interpretação e de validade. Então, aqui a gente começa com uma noção, que é a noção de predicado. Se, no que vimos na aula passada, uma noção muito importante era a noção de sentença, para essa aula aqui, a noção importante é a noção de predicado. Então, o que é predicado, né? A gente escreve por P de X. Predicado é sempre alguma relação que quer dizer, na verdade, uma propriedade do objeto X. Então, por exemplo, eu escrevo P de X para dizer que o objeto X tem a propriedade P. Então, aqui eu só estou escrevendo só uma variável, então aqui é um predicado unário, mas vocês vão ver no decorrer da aula que eles pode ter muito mais variáveis, né? Então, eu poderia ter o P de x1, x2, xn, de GP de x1, x2, xn, quer dizer que x1, x2, xn tem a propriedade P. Então, um exemplo, né? Quais seriam as propriedades, o que seriam esses predicados que dão origem à propriedade dos objetos? Então, por exemplo, P de x poderia ser simplesmente a propriedade de x maior que zero, né? Então, simplesmente estou dizendo que qual propriedade que o x tem que ter? O x tem que ser maior que zero. Então, se eu escrevo P de x, então estou dizendo que o x é maior do que zero. Então, esse aqui é um predicado, como disse, né? Como eu tinha adiantado, é um predicado unário que envolve apenas uma variável. Posso ter outros, né? Então, a propriedade, o predicado P agora de xy é a expressão x menor do que y. Então, vocês veem que agora eu tenho dois objetos, x e y, e a propriedade que eles têm que se fazer é que o x tem que ser menor do que y. Tudo bem? Então, de novo, agora é uma propriedade não só de um objeto, mas dos dois. Em particular, uma relação entre os dois, né? Então, como tem dois elementos, um predicado binário, e assim sucessivamente, né? Aqui, de novo, só um predicado, que não está necessariamente no contexto matemático, mas é um predicado. O P de x, neste caso, é simplesmente dizer que o objeto, seja lá o que for, mas o objeto x ele é amarelo. Então, nesse caso, se vale P de x, estou dizendo que o x ele é amarelo. Tudo bem? E aí, é interessante notar que essa expressão aqui, né? O que é essa expressão? Lembra, isso aqui na verdade é o predicado P de x, um predicado P de x, que você pode escrever como predicado. Só que se eu olhar só o predicado assim, ele não é uma sentença, né? Porque lembra, uma sentença era alguma coisa que a gente pode atribuir um valor de verdade para ele. Ou seja, ou era verdadeiro ou era falso. Tudo bem? Tinham só essas duas hipóteses. Mas aqui, simplesmente só dizer x maior que zero, não fica claro, né, qual que é a afirmação. Por que não fica claro? Porque lembrar que x é uma variável, né? Então, x maior que zero, mas quem são os x, né? Quais x você está considerando? Então, fica difícil você tentar implementar um valor de verdade ou não na simples expressão x maior que zero. Tudo bem? Então, não fica claro. Quem é um x, né?
Eu estou dizendo para um x específico, para todo x, então não fica muito claro. Então, só o predicado é um objeto diferente da sentença, porque o predicado em si ele não tem um valor de verdade. Você não consegue atribuir um valor de verdade nele. Tá? Em particular, ele não é uma sentença. Mas, como a gente aqui estamos interessados em valores de verdade, a gente precisa de algum meio, né, para tornar os predicados, com os predicados a gente conseguir obter, por exemplo, sentenças. Vocês vão ver que não vão obter sentença, mas vão obter alguma coisa parecida, tá? Mas de alguma forma você precisa especificar, né? Aqui não fica muito claro, x maior que zero, mas que x? Para qual x? Não está claro. E é justamente para isso que a gente precisa dos quantificadores, tudo bem? A gente precisa de alguma forma indicar quais x a gente está verificando que vale a propriedade ou não. Então, aqui que nasce a necessidade de você usar quantificadores. Temos dois, né? O primeiro quantificador é o quantificador universal, né? Que eu vou denotar dessa forma. E o que quer dizer esse A de cabeça para baixo, x, p de x? Então, esse é o quantificador qualquer, né? Ou, de forma análoga, para todo. Então, o que eu estou... Como se lê essa expressão aqui? Essa expressão se lê para todo x, p de x, né? E o que ela quer dizer? Quer dizer que para todo x, p de x, em outras palavras, para todo x vale p de x. Né? Uma forma um pouco mais literal de dizer, está dizendo que todo elemento x, então todo elemento está relacionado a esse quantificador, todo elemento x tem a propriedade p. Né? Tem a propriedade p. Então esse é o nosso quantificador universal. Então, exemplo, né? Antigamente eu tinha o predicado x maior que zero, que assim, ele só o predicado não faz muito sentido, mas agora se você fala para todo x, x maior que zero. Então aqui já começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Você tem um predicado, agora não está mais sozinho, você tem um quantificador universal, que é o para todo. Então, para todo x, vale que o x é maior que zero. Tá? Isso sem olhar essa questão de se é verdadeiro ou não. Isso vai ficar claro um pouquinho mais para frente. Mas só para vocês já entenderem que aqui a expressão começa a ficar um pouco mais sentido, né? X maior que zero, não faz muito sentido. Se você coloca o quantificador, então tá. Então você está falando para todo x, o x é maior que zero. Da mesma forma, né? Eu posso fazer o quantificador na outra variável também. Então eu digo qualquer que seja x, qualquer que seja y, o x é menor do que y. Tudo bem? Então aqui ainda a gente não está discutindo essa questão de validade ou não. A gente já está discutindo a questão de que só o predicado sozinho fica muito difícil você fazer qualquer tipo de interpretação, mas à medida que você coloca, adiciona os quantificadores, nesse caso o quantificador universal, as coisas começam a ficar fica mais um pouco parecida uma coisa que possa fazer sentido mais daqui para frente. E essa coisa de fazer sentido é uma coisa, agora saber a validade da expressão ou não, para isso vão precisar de um arcabouço novo, né? Então, por exemplo, se você só olhar essa expressão, qualquer que seja x maior que zero, né? Aí, se você pega e considera, por exemplo, o que é esse qualquer que seja x maior que zero? Aonde está esse x aqui, né? Quem são esses x? Se você considerar, por exemplo, todos os números reais, positivos ainda, não é verdade, né? Tudo bem? Então, onde está considerando isso? Quem são esses x aqui? X são números reais. Então, você está falando de números reais positivos, né? E maiores que zero. Então, se você pegar todos os números reais positivos e maiores que zero, essa expressão aqui é verdade. Tudo bem? Faz sentido, né? Na verdade, é praticamente a definição. Você pega todos os números reais positivos, então vão valer que eles são maiores do que zero. Então, vai valer que qualquer que seja x real positivo, o x é maior que zero. Praticamente a definição, né? Você está tomando do subconjunto dos números reais. Legal? Agora, por outro lado, se você considerar todos os números reais, aí não é verdade, tudo bem? Todos os números reais, você tem em particular os números negativos. Então, não é verdade que para todo x, o x é maior que zero. Tá? Então,
o que é bom vocês entenderem aqui, que já começa a ficar um pouco claro, que assim, quando você tem uma expressão que tem um predicado e nela você ainda inclui um quantificador, aqui já tá, esse exemplo já fica um pouco claro, é que assim, para você decidir o valor verdade dela, se é verdadeiro ou falso, você já começa a ver que você já tem que sair um pouco só da lógica que a gente está fazendo, do simbolismo, e começar a considerar, por exemplo, os objetos. Qualquer que seja X, mas aonde? Quem são os X, né? Então, nesse caso, você considera os números reais positivos, é verdadeiro, e se você considera todos os números reais, é falso. Mas, de qualquer forma, você está saindo. Você precisa, né? Você não consegue simplesmente dessa expressão aqui, decidir se é verdadeiro ou falso. Você precisa ir, em um certo sentido, você precisa ir em algum contexto, né? Então, você vai no contexto dos números reais positivos. Ah, beleza. Essa expressão é verdadeira. Agora, se você vai em outro contexto, por exemplo, dos números reais, isso já não é verdade. Tudo bem? Então, o que a gente estava falando é que depende muito da onde a variável x percorre, né? Qualquer que seja x, mas não é qualquer que seja x, assim, de uma forma totalmente aleatória, né? Então, pode ser x, pode ser um número real, ou uma matriz, ou alguma coisa do tipo. Você tem que, de alguma forma, limitar ali o domínio, né? Do que você está falando. Da onde você está considerando essa expressão. Então, onde os objetos X você está considerando essa expressão, ele é chamado de domínio da interpretação. Tudo bem? Então, são os objetos que você considera para você simplesmente fazer a afirmação ou usar o existencial qualquer que seja X. Então, é qualquer que seja X de um domínio de interpretação. Tudo bem? Em outras palavras, né, onde que a variável X percorre, onde a variável X é permitida, onde que ela pertence, né? Da onde vem os objetos que a variável x está assumindo. Então, ali a gente está usando x maior que zero, mas suponha que o p simplesmente é um predicado, então você está considerando a expressão assim, genérica, qualquer que seja x, p de x. Então, primeira coisa é que já vimos, né, que depende muito do domínio onde a variável x percorre, né? Saber se essa expressão é verdadeira ou falsa depende de onde a variável x está, tá? Então, comece que a gente já tem que ter um conjunto de objetos, né? No caso, esse conjunto que eu estou chamando de domínio da variável, domínio da interpretação, tudo bem? Começa por aí. Então, para começar a pensar em falar em valor de verdade de uma expressão dessa, eu já preciso de um domínio, já preciso de ter um conjunto de objetos. Mais ainda, né? Como você tem um domínio, você tem os objetos, você também, de alguma forma, precisa saber interpretar quem é o valor p de x. No exemplo anterior, eu tinha colocado qualquer que seja x maior que zero. Tá? Então, ali, de certa forma, o x maior que zero já era uma interpretação de um predicado considerando os números reais. No geral, o que vamos ver daqui para frente é simplesmente eu vou ter uma expressão assim, qualquer que seja x, p de x. Então, agora, nesse contexto, para eu saber a validade disso daqui, então, do mesmo jeito do anterior, eu vou precisar de um domínio, onde a variável x percorre, só que, além disso, eu preciso interpretar quem é isso aqui, né? A propriedade x. Tudo bem? Porque, como eu disse anteriormente, o que a gente estava trabalhando, né, qualquer que seja x maior que zero, isso aqui tudo bem, é uma propriedade do objeto x, mas se você for pensar, é uma propriedade dos números reais, por exemplo, né, ou dos números inteiros. De qualquer forma, algum tipo de objeto que você possa ordenar, e além disso, você tem que ter o elemento zero. Então, como a gente aqui, é lógico, a gente não quer trabalhar só em coisas restritas, por exemplo, só números inteiros, só números reais, ou tanto faz, então a gente começa a generalizar. Então, vamos considerar uma expressão qualquer que seja x, p de x. Tá? P de x pode ser, quando você, se fosse, por exemplo, nesse caso, está começando a falar de interpretação, a gente não definimos, vou definir logo daqui a pouco. Então, os seus objetos, por exemplo, podem ser os números reais positivos, como a gente tinha visto anteriormente. E eu posso interpretar o P de x como uma propriedade x maior que zero. Bem?
Mas tudo bem. Então, o que eu estou falando? Que, bom, do exemplo anterior, a gente já tinha concluído que para trabalhar com um valor de verdade, para essa expressão, eu já preciso de um domínio, né? Ou seja, eu preciso de um conjunto de objetos. E, além disso, para essa expressão, eu preciso também uma interpretação dessa propriedade P de x. Tudo bem? Então, eu tenho uns objetos, né? Tem uns objetos que é o domínio da interpretação. Além disso, tem que ter uma interpretação dessa propriedade P de x. Tudo bem? Eu estou dizendo nesse sentido, né? No sentido aqui, então, como vamos trabalhar um pouco mais à frente, vamos construir uma expressão dessa forma aqui genérica, e ela vai poder aplicar, por exemplo, a números reais positivos, né? Então faz sentido você considerar o x maior que zero, por exemplo, mas podemos, saindo um pouco assim do contexto matemático, podia ser o x, podia ser o conjunto de todos os pássaros, né? E P de x pode ser aquela propriedade, o x é amarelo. Então eu estou perguntando se todos os pássaros, se é verdade que todos os pássaros eles são amarelos, tudo bem? Então, por quê? Na interpretação do domínio, onde eu estou usando o domínio como todos os pássaros, eu interpretei P de x como uma propriedade x é amarelo, tudo bem? Tudo bem. Então tá, então a gente sabe que a gente precisa de um domínio, sabe que a gente precisa interpretar essa propriedade P, né? Então a gente precisa fazer uma interpretação da propriedade P. Interpretar, galera, é no sentido assim de, na verdade, você vai atribuir esse P, você vai levar em alguma propriedade dos objetos de X, tá? No sentido não de interpretar, por exemplo, interpretar um texto, mas no sentido de interpretar, no sentido de atribuir isso aqui, que é uma forma genérica, P de X, você vai atribuir isso aí uma propriedade relacionada ao objeto X, onde X percorre o seu domínio de objetos. Aqui, ó, aqui vai, um exemplo fica mais claro, né? Suponha que você tem essa expressão aqui, qualquer que seja P de x. Então, o seu domínio pode ser, por exemplo, o domínio de interpretação pode ser os inteiros. Eu posso interpretar o P de x, né? Ou seja, atribuir a P de x a propriedade x é divisível por 2. Tudo bem? Então, nesse domínio onde eu estou considerando os números inteiros e o P de x é interpretado por x é divisível por 2, então essa expressão inteira interpretada, eu estou perguntando assim, todo número inteiro, esse número é divisível por 2. Legal? Bom, nesse caso é falso, essa afirmação. Tudo bem? Mas vocês veem que depois que eu faço a interpretação, aí sim eu consigo atribuir um valor de verdade, né? Então, nesse caso, estou falando aqui, essa interpretação, nesse primeiro exemplo, está dizendo que para todo inteiro é divisível por 2. Tá? E aí você consegue atribuir um valor de verdade. Falar, não, nesse caso é falso. Então, essa expressão aqui é falsa. Tudo bem? Tem mais um? Então, uma outra interpretação, né? Então, dessa mesma expressão aqui, só que agora eu considero o domínio como os números naturais e agora eu interpreto P de x como x é maior ou igual a zero. Tudo bem? Então, nessa interpretação aqui, o domínio são os naturais, números naturais, e P de x é a propriedade x maior ou igual a zero. Então, essa expressão aqui, quando você vê nessa interpretação, o que você está falando? Você está falando assim, que para todo número natural, esse número natural é maior ou igual a zero. Tá? E, de novo, agora, nessa frase que eu falei, você consegue atribuir um valor de verdade. Nesse caso, o valor de verdade, no caso, é uma sentença, uma expressão verdadeira. Tudo bem? Que para todo número natural, esse número é maior ou igual a zero, que é verdadeiro. Então, nesse caso aqui, você tem que essa expressão aqui, ela é verdadeira, sendo que a gente tinha visto que na anterior é falsa. Legal? Tá. Então, aqui é só um detalhezinho técnico, né? Que além de ter um, um domínio onde as suas não só o x, mas todas as suas variáveis podem percorrer, e além de uma interpretação do p, tem também é necessário ter uma interpretação de constantes, tá?
Mas a gente não precisa entrar muito em detalhe aqui, mas só é importante lembrar isso. Porque na linguagem que vamos trabalhar, essas expressões aqui, elas vão envolver o x, claro, mas em algum ponto ela pode envolver símbolos de constantes. Tá? Então, por isso que eu estou falando que é interessante também você interpretar, será interpretar as constantes. Tá? Mas isso aqui é um detalhe bem técnico. Vocês não precisam se ater muito a isso daqui. Tá, então a gente já está falando, né, de interpretação, então para definir fica fácil, né? O que é uma interpretação? Então, uma interpretação de uma expressão, aqui eu estou colocando só uma expressão, mas geralmente quando você faz uma interpretação, então você já tem que interpretar todas as expressões, né? Então vamos lá, uma interpretação de uma expressão envolvendo predicados consiste num conjunto de objetos, para não entrar para a gente não ter sempre que fazer casos separados, né? Vamos considerar que é um conjunto de objetos e não vazio. Então, tem pelo menos um elemento lá, que é chamado de domínio da interpretação, tudo bem? Nos exemplos anteriores, o que eram? Eram os números reais positivos, os números inteiros, os números naturais, ou mesmo o conjunto de todos os pássaros. Além disso, para cada predicado, né, não só unário, mas qualquer predicado n-ário, você vai ter uma atribuição, né, que seria o que eu estava falando ali, que era uma interpretação. Você tem uma atribuição de propriedade dos objetos x1, x2, xn. Tudo bem? Então, de novo, é como uma tradução, né? Então, você tem um P de x1, x2, xn que está nessa nossa linguagem aqui formal. E você, então, obter um domínio da interpretação. E nesse domínio, como são os objetos um pouco assim mais... Você consegue tratar um pouco melhor, você também consegue construir propriedades entre esses objetos. Tá? Então, para cada predicado lá, P, N área, você tem uma atribuição... O P vai acabar se tornando uma propriedade de objetos, realmente, dos objetos x1, x2, xn. E aqui é aquela questão técnica, né? Que a gente não vai entrar muito em detalhe, mas você também tem uma atribuição para cada objeto que a gente trabalha na nossa linguagem, cada objeto não, cada símbolo de constante, você atribui uma constante no seu domínio, tudo bem? Então a ideia é, você tem um símbolo de constante, você vai lá, pega esse símbolo de constante e fala, essa constante vai ser igual ao zero, por exemplo, no números reais, tudo bem? Mas isso aqui é só uma questão de completude, mas é uma questão técnica, tá? Então, de novo, considere a expressão qualquer x a x p de x. E parecido com o exemplo que já viu. Considere a interpretação que tem o domínio é o conjunto dos inteiros e interprete p de x como x é divisível por 2. Né? A gente já tinha visto isso anteriormente. Então, é isso. Você está falando que todo número inteiro é divisível por 2. Então, essa expressão aqui é justamente dizer que todo número inteiro é divisível por 2. Nesse caso, claro, né? É falso. Agora, se você, por exemplo, considerar agora o seu domínio, né, onde que os objetos podem percorrer, onde a variável x percorre, você coloca os inteiros pares, né? E o p de x é a mesma interpretação, x é divisível por 2. Então, o que nesse contexto está falando? Usando também os objetos, né, usando o domínio da sua interpretação, está dizendo que todo número inteiro par é divisível por 2, né? E nesse caso aqui é verdadeiro, tudo bem? Então, só para deixar, né, só refrisando de novo, essa expressão aqui, você não consegue dar para ela uma noção de verdadeiro ou falso. Então, o que você precisa? Você precisa de uma interpretação, né? Interpretação, o que é? Interpretação, você precisa de um domínio, chamado o domínio da interpretação, que são os objetos, né, que você está considerando, o objeto onde que qualquer de x vai fazer sentido, né? Além disso, você precisa uma interpretação para a expressão P, e com isso você consegue, em alguns casos, tá? Em alguns casos você consegue dizer se a expressão aqui tem um valor verdadeiro ou falso. Tá? Vamos ver que isso não é sempre verdade. Em alguns casos isso não ocorre. Você pode fazer a interpretação e nessa interpretação ela não ter
nem valor verdadeiro nem falso. Ok? Então, aqui só introduzindo outro quantificador, que é o quantificador existencial, né? Então, o quantificador universal era assim, era para todo, né? Para todo, qualquer. O existencial é assim, para pelo menos um ou existe um. Então, como seria essa expressão? Existe X, P de X. Então, ele está falando que então, existe pelo menos um X, pelo menos, tá? Um X, tal que vale P de X. Então, para algum X, então, para algum X, esse X tem a propriedade P. Então, lembrar que esse para algum é sempre no sentido assim de existe ao menos um. Aqui eu errei, né? Então, aqui, na verdade, então, a gente está considerando a expressão existe X, P de X. Então, existe X, P de X. De novo, a gente precisa de uma interpretação, né? Interpretação, por exemplo, aqui você pega o conjunto dos números inteiros e interpreta P de X como X é divisível por 2. Tá? Então, como é que ficaria essa expressão aqui nessa interpretação? Você está dizendo que existe um inteiro, ao menos um inteiro, que é divisível por 2. Tá? Bom, nesse caso aqui é fácil de ver que, nesse caso, ela é verdadeira. Tudo bem? E aqui agora é só um exemplo para vocês pensarem, que é assim, então a gente já está trabalhando com interpretação, a gente sabe o que é uma interpretação, e algumas perguntas, né? Dado que você tem um predicado P, então dado que você tem um predicado P, se P está fixo na nossa linguagem, né? E você está com uma interpretação fixa, então assim, existe alguma interpretação tal que isso aqui seja verdadeiro e isso daqui é falso? Será que existe? Então você precisa encontrar uma interpretação, você precisa encontrar um domínio da interpretação, né? Que são os objetos. Além disso, você tem que traduzir o P para uma propriedade entre esses objetos. Mas lembra, se você traduzir o P para uma propriedade entre objetos, essa propriedade é a mesma que está aqui, tá? Porque é o mesmo P. Então a interpretação se associou o P a uma propriedade, então nessa interpretação, sempre quando aparecer o P, você tem que associar essa mesma propriedade, tá? Então, no sentido assim, né? Se você associou seu domínio, né? É os inteiros e o seu P é a propriedade x é maior que zero, você fez olhando para cá, se você for usar a mesma interpretação, esse P aqui, que está aqui na outra sentença, tem que ser interpretado da mesma maneira, tá? Então, esse P também é um x maior que zero. Então é isso, né? Será que pode ocorrer de ter uma interpretação em que essa aqui é verdadeira e essa aqui é falsa? Então, só lembrar, né? Era justamente por isso que falamos que o nosso domínio da interpretação é interessante ser diferente de vazio. Porque se ele é diferente de vazio, o domínio, né? A gente pensar que o domínio da interpretação é diferente de vazio, então, quando você interpreta isso aqui, você está falando que todos os objetos da sua interpretação, do seu domínio D, todos os objetos têm a propriedade P de X. Seja lá qual for a interpretação que você for fazer da propriedade P. Mas todos os objetos têm a propriedade P. Se todos os objetos têm a propriedade P, então você pode pegar um, né? Então vai ter um que tem a propriedade P. Né? Então, se todos têm, em particular, algum vai ter. Tá? Então, isso aqui não pode ocorrer, né? Isso aqui, a primeira sentença ser verdadeira e a segunda ser falsa, qualquer interpretação. Legal? Então, se esse é verdadeiro, né? Então, esse aqui tem que ser verdadeiro também. Agora, ao contrário, né? Será que existe uma interpretação aqui, qualquer que seja x, p de x é falsa, mas que essa aqui é verdadeira?
Então eu deixo para você pensar, essa aqui pode ocorrer, pode acontecer, claro. Tudo bem? Então você pode ter uma interpretação em que você tem um objeto lá que satisfaça uma determinada propriedade, mas possam existir outros elementos que não vão satisfazer. Tudo bem? Então por que isso aqui é verdadeiro? Por isso, né? Você pode. Aí você constrói um exemplo, né? Você pode construir um exemplo. Você tem interpretação em que você tem um objeto que satisfaz uma propriedade, um ou mais, não importa, mas é fácil. Você pode fazer construção algum outro objeto que não tenha. Legal? Por exemplo, suponha que você pega o domínio aqui como os inteiros, e P você interpreta como divisível por 2, né? Divisível por 2. Né? Então, claro, né? Existe um x tal que P de x, ou seja, existe um inteiro tal que esse inteiro é divisível por 2? Existe, claro. Mas esse lado aqui, qualquer que seja x P de x, então se você for interpretar, todo inteiro, ele é divisível por 2? Não, não é. Tudo bem? Legal, então vimos que para saber qual que é o valor verdade de uma expressão envolvendo o predicado, a gente precisa de interpretação. Então a gente precisa da interpretação. Mas, por outro lado, sempre, então, dada uma interpretação, dada uma expressão e dada uma interpretação para essa expressão sempre tem valor verdade? Então vamos ver um exemplo, né? Suponha que você tem essa expressão aqui, ó. Qualquer que seja x, entre colchete, né? Existe y, p de xy e q de xy. Tá? Bom, qual que é o valor verdade disso, né? Não sabemos. Depende da interpretação. Tá? Isso é muito importante. O valor verdade, não sabemos se existe, e mesmo se existir, ele varia de interpretação para interpretação. Por exemplo, vamos considerar o domínio de interpretação de inteiros positivos. E aí, ó, você interpreta a propriedade P de xy como uma propriedade sendo x menor ou igual a y. E o Q de xy você interpreta como x divide y. Só que aí você observa o seguinte, né? O que você está falando aqui, então? Você está falando que qualquer que seja x, vai existir um y, tal que o x é menor do que y. Legal. E Q de xy, né? Então, e x divide y. Só que é o seguinte, né? Esse existe y aqui, ó, tá ligado só com P. Então, a leitura disso qualquer que seja x, vai existir um y, ó, existe um y p de xy, ou seja, existe um y que é maior do que x. Agora, esse conector E aqui, o que não está nesse existe y aqui, tá? O existe y está sempre bem colado com o predicado que está exatamente do lado dele. Quando você tem eu tenho um E aqui, esse aqui está para fora, tá? Então, só para isso, para ficar um pouco mais claro, a gente faz isso, pode fazer isso. Então, essa aqui é uma expressão, aí depois você está fazendo a conjunção com o quê? Em particular, o y, existe y que satisfaça alguma coisa, essa satisfazer alguma coisa é só o p, tá? O e que está para fora, tudo bem? Então, eu não estou falando que existe y, p de xy, e q de xy. Aqui, nesse vermelho, só quer dizer que existe y, p de xy, só. Tá? O q está para fora do parênteses. Então, o que você está falando é que para todo x, então, para todo x, duas coisas, essa e essa. Então, para todo x, existe um y tal que o x é menor ou igual a y, e q de xy. Q de xy é x divide y. Por que eu estou falando desse modo? Porque na segunda parte o y está livre, tá? Tudo bem? O y está livre. Se o y está livre, aqui o y está livre, né? Então ele pode ser qualquer coisa, tá? Tudo bem? Isso que eu estou falando, né? O y está livre aqui, então ele pode assumir qualquer valor. Então, por exemplo, qualquer que seja x, né? Então, qualquer que seja x, por exemplo, x igual a 2,
Tudo bem? Então, existe um y tal que o x é menor ou igual a y? Sim, existe. Mas desse lado, a expressão, o y está preso, pode ser qualquer coisa. Em outras palavras, em vez do y aqui, eu podia simplesmente colocar, por exemplo, z. Tudo bem? Então, aqui é de xz. Então, x divide z. Como z pode ser qualquer coisa, eu podia colocar, por exemplo, z igual a 1. Então, não vai ser verdade. Né? Eu vou estar falando aqui, então, que o 2 divide 1. Mas, por outro lado, eu posso fazer outra atribuição de z que seja verdade. Eu posso fazer o z igual a 4, né? Então, 4 divide o 2 divide o 4. E acaba sendo verdadeiro. Então, vocês veem que então essa expressão ela pode ser tanto verdadeira ou falsa, dependendo de como eu faço a atribuição da variável livre, que é a y. Estou falando variável livre, mas isso aqui vai ficar um pouquinho mais claro. Né? Pensa livre, porque assim, quando eu tenho qualquer que seja x, eu coloquei um colchete grande aqui. Então, quer dizer que de toda forma, que está dentro do colchete, toda vez que aparecer o x está ligado ao qualquer que seja que está aqui. Ou no caso do y, existe y só está conectado o existe y, p de xy, ele só atua nesse parênteses aqui, tá? Tudo bem? Então, eu não coloquei o parênteses, mas talvez se eu tivesse colocado o parênteses ficaria um pouco mais fácil. Mas pense que está assim, com esse parênteses em azul. Então, o existe y, tal que satisfaz alguma coisa, só está aqui. Aqui ele está solto, né? Tudo bem? Então, isso vamos ver daqui a pouco, que é uma causa de problema, tá? Porque aí, nesse caso, nessa interpretação, tipo, essa expressão pode ser tanto verdadeira como falsa. Tudo bem? E justamente ficou um cara aqui, ó, que é solto, ele pode assumir qualquer valor.